Salve, meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PMIS Talk, o podcast hoje que está sob o meu comando, Leonardo Simon. E eu tô aqui com uma convidada super especial, já vou apresentar ela, Isa Bonella. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada pelo convite aí de estar aqui hoje com vocês e falando um pouquinho mais, né, do PMI da nossa diretoria. É isso, ela já adiantou aqui porque é isso mesmo. A Isa foi convidada, Isa, você foi convidada porque a gente quer entender, a gente quer mergulhar nesse universo da diretoria de voluntariado e criação, é isso? Isso. E a gente vai entender. E aí, esse ano a Isa é diretora, né? Ela veio ali, ano passado era o Jonas, aí ela sumiu. Mas antes da gente falar sobre esse processo da diretoria, Isa, eu quero te convidar para você seguir o PMI, acompanhar o PMI nas redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, porque daí você pode ficar por dentro das novidades, inclusive que partem da diretoria de filiação e voluntariado. Não é isso, Isa? Com certeza. Já. Segue a gente lá. Depois também vai ter o nosso e-mail aí, o @pessoas, para qualquer dúvida, qualquer orientação que vocês precisarem, tá? Do Linktree também. Isa, a gente vai. É isso. Isa vai dar todas as informações. Daqui você não vai sair sem informação. Tá? Isso eu posso te garantir. Isa, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E eu queria já começar entendendo, Isa, como que começou a tua relação assim, com o PMI, né? Porque você estava me contando que não faz muito tempo que você está no PMI, não? Não, eu entrei em 2023, na verdade. E eu fui buscar o PMI que eu gostaria, né, de estar conhecendo mais, me aprofundando na parte de gerenciamento de projetos. Então, através do LinkedIn, eu comecei a buscar e conheci o PMI, e aí fiz contato com algumas pessoas que eram do PMI, até mesmo para entender. Uma delas foi a Luana, que na época era vice-presidente do capítulo, né, que foi super receptiva, me orientou e me fez um convite para participar do planejamento estratégico daquele ano, que ocorreu uma semana depois. Depois a gente teve o Rafael também, que me ligou, me explicou, né, e despertou cada vez mais o meu interesse em poder participar aí da comunidade de projetos. Você é engenheira de produção, é isso, né? Isso. A sua formação. E aí você se especializou, seguiu ali na pós, alguma coisa, na área de gestão de projeto. Essa é a tua relação com gestão de projeto, né? Isso, eu fiz MBA em gestão de projetos, né, para poder aprender e aplicar também no meu trabalho, no meu profissional, né? E aí eu entrei no PMI para aprender cada vez mais sobre as boas práticas, e isso para mim, assim, tem sido a abertura de portas, né? Foi uma viradinha de chave na minha carreira, que eu não trabalhava propriamente dita com projetos, e isso tem sido muito agregador aí na minha carreira. Muito legal. E você tem muita experiência também ali na área de tecnologia, né? E a gente fala muito sobre a importância da gestão de projeto na tecnologia. Na verdade, é quase um pulmão ali que vai respirar a gestão de projeto na tecnologia, né, Isa? Você ainda continua na área de tecnologia ou hoje você está em outra área? Continuo, mas assim, hoje eu estou migrando, né, fazendo um processo de migração de carreira para a área de parte de gerenciamento de processos, né, que está vinculada aí ao gerenciamento de projetos. Verdade. Então, hoje eu estou fazendo essa migração e a gente vai sempre estudando, porque projeto tem tudo, né? Com certeza, com certeza. Agora, Isa, eu queria entender um pouquinho, assim, como que foi? Eu gosto de saber um pouco os bastidores, assim, porque a gente já sabe, a gente viu você sendo nomeada ali, né, tudo. Como que foi esse convite, assim? Eu gosto de saber os bastidores. Onde você estava? Como que você recebeu essa notícia? Eu estava trabalhando ano passado no escritório de processos do capítulo, né? Junto com a Sheila ali, ajudando ela nas funções ali de coordenação da equipe. E aí, em 2025, no início do ano, ela me mandou uma mensagem falando que precisava de conversar comigo. Falei, ok, né? A gente está, entre aspas, né? Voltaria às atividades do escritório de processos, que tinha passado aquele recesso de final do Então, ano. pra você era isso. Eu ia falar alguma coisa sobre... coisa sobre isso. E aí entrou ela e o Jonas, que o Jonas é o vice-presidente do capítulo, né? E aí eles me fizeram esse convite para poder, então, ser diretora de filiação e voluntariado. A primeira, eu fiquei em choque, né? Assim, que era uma coisa que eu não imagino, é muita esperava. responsabilidade também, né? Com certeza. Mas a gente sabe, né, que é uma oportunidade incrível, né, de crescimento, de desenvolvimento. E eu sempre falo com ele, ó, vocês dois têm que andar de mão dada comigo. Com certeza. E eles estão sempre ali me dando suporte, dando apoio em tudo que eu preciso, me orientando, né, também nas minhas questões. Enfim, tá dando muito certo. Tô gostando A gente também fica muito feliz, assim, ter você na direção. Eu acho que
capítulo ganha, né? E a gente vê muitos movimentos, muitos projetos, a gente vai falar sobre eles aqui ao longo do episódio, mas é indiscutível. A gente vê o movimento, a gente vê o trabalho acontecendo e você tá por trás, a gente não tem dúvida. Mas eu queria entender, eu queria que a gente compartilhasse com a nossa audiência, né? O que que exatamente faz a diretoria de filiação e voluntariado? Ah, legal. A diretoria, hoje a gente trabalha com duas frentes de trabalho. Uma é na gestão de filiados e voluntários, né? Então, a gente Uhum, faz toda essa verificação das pessoas que estão entrando dentro do capítulo, toda essa gestão para a gente saber como que está o crescimento e desenvolvimento do capítulo, de receber os interessados, né? De tirar dúvidas para poder ter esse acolhimento mais próximo, né? Com os interessados em se filiar e se voluntariar. E a outra que é a inovação e novos mercados, onde a gente visa, né? Hoje a gente ainda está estruturando, na verdade, mas a gente visa trabalhar muito com dados para poder nortear aí também o capítulo, né? Nas próximas ações, no planejamento estratégico do próximo ano. Então a gente visa trazer muito esse conceito de dados para dentro do capítulo, para a gente estar podendo fazer essa gestão dessa uhum. informação, né? E poder estar levando cada vez mais informação para os diretores e para todo o capítulo, para a gente poder estar norteando isso daí. Nossa, dados é imprescindível, assim. Você fala em dados, minha cabeça já vai longe, porque a gente na área do marketing, da comunicação, a gente vive a base de dados, assim. A gente olha os números e tal, porque a gente sabe que a gente precisa. A gente não pode só ir só na intuição, né? A Isso. gente precisa ter alguma coisa material e palpável ali, né? Para validar, né? As estratégias que a gente tem. Achei muito legal. E uma coisa também que me vem à cabeça, Isa, você falando agora, é que é como se fosse uma diretoria que é a cara do PMI. Assim, a pessoa entra e é o primeiro contato, assim, né? Então, isso é uma responsabilidade grande. Com certeza, muito grande, né? De fato, a gente é a porta de entrada, né, do PMI. A gente faz esse trabalho de orientar, de tirar dúvida, mas de principalmente proporcionar uma boa experiência para aquelas pessoas que estão entrando. Porque normalmente o filiado e o voluntário, ele nesse primeiro momento, ele se sente mais perdido. Então, ele precisa muito desse acolhimento, desse direcionamento, até para ele saber os próximos passos. Então, a gente tem todo esse trabalho, toda essa conscientização para poder estar trazendo uma boa experiência e entregando valor, de fato, ao nosso público, né? Uhum. E à comunidade em si, né? Então, vamos participar, galera. É, Vem com a gente. deixa eu voltar um pouquinho assim, só para eu entender. Você é diretora de voluntariado filiado, e você está todo o tempo falando essas duas palavras. Mas o que que é o voluntário? O que que é o filiado? Qual que é a diferença dos dois, assim? Entendi. O filiado, quando ele se filia ao capítulo, né? Na verdade, ele se filia ao PMI em si, o PMI global, ele ganha inúmeras vantagens em ser filiado. E uma Ok. dessas vantagens é ele poder atuar com trabalho voluntário, né? Então, trazendo como vantagens de uma pessoa ela ser filiada, Uhum. ela ganha descontos, e aí esses descontos, né, eles podem ser na emissão das certificações, né, que a gente tem 8 certificações conceituadas aí dentro do mercado, e Ok. duas muito conhecidas, que é a CAPM e a PMP. A gente ganha descontos para poder participar de grupos estudantis, né, de cursos preparatórios para a emissão de certificação. O guia PMBOK é atualizado, que é aquele guia, né, com as práticas de gerenciamento de projetos que norteiam aí toda a parte de gerenciamento. Então, a gente tem muitas vantagens de ir estar ali, e uma delas, como eu disse, é de fato poder atuar com trabalho voluntário, que é Uhum. onde a gente pega toda essa carga de conhecimento Uhum. e devolve, né, Uhum. através do trabalho. E ali dentro do trabalho voluntário, a gente aprende também sobre projetos, sobre as práticas, sobre a metodologia, né, que a gente usa dentro do capítulo, mas enfim, sobre toda a metodologia de projetos, aprende ferramentas também, que o Uhum. próprio PMI tem uma ferramenta chamada PMI Infinity, que Uhum. é junto com uma IA, e é muito bacana, e a gente vai aprendendo isso também. As pessoas ali, a gente tem desde aquelas que têm muito conhecimento, né, Uhum. que podem devolver através de uma mentoria, Uhum. através, né, dos eventos que elas podem estar palestrando, e nós temos pessoas que estão entrando no mercado agora também, ou que estão buscando a proximidade Uhum. com o mundo de projetos. Então, o trabalho voluntário, ele frisa aprimorar isso. Uhum. Além de, né, da possibilidade da pessoa estar ali, de fazer network, de conhecer pessoas de outras áreas.
Então, ele vem muito para agregar junto com a filiação. Entendi. Normalmente o processo, a pessoa entra normalmente como voluntário e vira filiado, ou normalmente ele já entra como filiado, ou não, ele pode não ter uma regra específica. Entendi. É, o voluntário, né, ele tem que, de fato, ele ser filiado. Hoje, o que a gente faz é dar um período de experiência Uhum, para aquela pessoa, ela possa estar ali conhecendo mais sobre o PMI, mais sobre o voluntariado, como que funciona de fato as atividades do voluntário, né? E aí fazendo sentido para ela dentro desse período de experiência, depois ela vai fazer o seu processo de filiação. legal. E eu vejo que é um lugar também, Isa, de muito conhecimento também de pessoas, né? De network, sempre que a gente se conectou pelo PMI, né? E a gente tem muitas conexões, sabe? Que a gente carrega, assim, pra vida mesmo através do PMI. Eu acho isso incrível também, que eu acho que vale destacar. Para além de tudo que você falou, né? Acho que o PMI, ele também conecta pessoas, né? E não só profissionalmente, sabe, Isa? Eu acho que às vezes é você se conectar com pessoas, sabe? De você ganhar amigos, de você ganhar, cara, pessoas que vão fazer parte da sua jornada de vida. Isso para mim é uma coisa que impagável, assim, que eu acho que o PMI proporciona. Você também tem essa experiência, né? De se conectar com pessoas também dentro do PMI, né? Hoje você trabalha com gente, né? Com certeza, assim, uma das possibilidades muito grandes que a gente fala, né, do trabalho voluntário, principalmente que traz essa possibilidade de estar ali mais próximo com as pessoas, é que eu pego, assim, mentores mesmo, pessoas que eu admiro, né, que eu vejo, assim, o que elas fazem, o que elas estudam, como Uhum, que elas aprendem, como se comunicam, e eu uhum, trago isso para minha vida. Isso tem sim. sido um espelho muito bom, né, Uhum, para a gente aprender. com Então, certeza. eu acho que isso trouxe um crescimento muito pessoal para mim. Uhum. Então, por isso que o trabalho voluntário em si, ele tem agregado muito, muito, tanto na minha carreira, tanto na minha carreira profissional, né, quanto Uhum. pessoal. Eu percebo que, assim, a gente vai para os encontros, para os seminários, para as palestras, e a gente fica assim, caramba, é muita coisa, é muito conhecimento, é uma coisa assim para, sabe, que se você souber aproveitar aquilo ali, cara, isso muda, isso transforma, né? A gente já entrevistou a Sanaira, que conta a história dela, de como que a vida profissional dela mudou, assim, ela se recolocou no mercado depois do PMI, assim, então é incrível, porque essas transformações são reais, né, Isa? Isa, a gente tá falando, assim, muito sobre esse processo, né, do filiado e tudo mais, e existem certamente estratégias que a diretoria adota, né, para poder mostrar o quanto que o PMI é efetivo, né? Quais são algumas dessas ações que hoje a diretoria tem desenvolvido? Ah, legal. Hoje a gente faz o trabalho do onboard, que é uma apresentação mensal, então já convido a todos a participar. Todo mês a gente tem uma apresentação, e Aham, nessa apresentação a gente apresenta de fato o que que é o PMI, né, aham, quais são as vantagens, o que que é o trabalho voluntário, quais aham, são as certificações. Então a gente tem uma apresentação bem ampla, quais são os eventos que a gente promove dentro do capítulo, né? Até mesmo para convidar as pessoas a participarem dos nossos eventos, show. trazendo essa visão também de pessoas que fazem um trabalho voluntário, que são certificadas, para instigar o interesse da comunidade em si, em vir Uhum. conhecer cada vez mais, né? Então isso é até aberto para o público, na Com verdade, né? Qualquer certeza. pessoa que pode ir lá e acompanhar. Isso, essa apresentação ela é aberta para a comunidade, então qualquer pessoa que tiver interesse, ela se inscreve, Sim. né? Uhum, E aí a gente faz essa apresentação todo mês, então quem não viu ainda tem a possibilidade, tá bom? uhum. Além disso, né, a gente tem o Gamification, que é um projeto, né, Ah, que rodou legal. ano É com passado. vocês o gamification? É, com a Ah, gente. que legal! Conta do gamification aí pra gente. É. Ele foi um projeto que rodou ano passado e esse ano a gente está, né, continuando com ele aí como um processo, mas buscando cada vez mais aprimorar, né, e trazer essas vantagens para os nossos voluntários, e aí esse é desenvolvido, né, para os voluntários em Uhum. si. E ele é muito fácil, porque eh, ele visa, como que eu posso dizer? Eu acho que é reconhecer. Isso, reconhecer os nossos voluntários, né, Reconhecer. através de toda atividade voluntária que a pessoa faz. Que é importante. Com Eu acho que é certeza, importante você tá lá e ele se sentir valorizado. Eu acho que valoriza, né? valoriza muito. Então, todas as ações que o voluntário faz, ele faz um reporte através disso, né?
de um formulário, na verdade, e aí tudo isso é pontuado, e aí ele tem esse reconhecimento. Não só o reconhecimento dentro daquele período quinzenal, que a gente faz Uhum, aquelas uhum, publicações bonitas, né, no uhum, LinkedIn, no uhum. Instagram, mas também no final do ano ele pode ter um reconhecimento financeiro, É verdade. além de ter a possibilidade, né, de ter descontos aí nos nossos principais eventos. Então é bem bacana porque traz engajamento, traz Sim, interação dentro com do certeza. capítulo, né? E isso tem sido muito legal. E a gente também convida aos voluntários que estiverem aí nos ouvindo, vamos participar do Gamification. Isa, eu realmente, assim, fico, assim, feliz, porque, como eu falei, né, gente, são ações que a gente vê, de fato, eu tô sempre acompanhando ali nas redes sociais do PMI, e aí eu já aproveito para te convidar para acompanhar as redes sociais do PMI, porque por lá a gente divulga as ações on-board, a gente divulga o gamification, a gente também tá nesse espaço aqui, até falei para Isa aqui em off, né, que tenha comunicação com uma parceira ali, né, da diretoria, da sua diretoria, porque a gente sabe que esse ponto de contato, você falou que você veio pelo LinkedIn, então olha só, né? Como que o trabalho que você faz ali na rede social, ele gera resultados. Então tenha na gente, né? Esse parceiro aí para fazer, para te ajudar nesse processo também de conseguir as metas que tua diretoria tem. Você falou muito sobre trabalho voluntário e tal, mas digamos que chegou uma pessoa aqui que está pegando ali meio que não sabe exatamente o que, que a gente faz. Que trabalhos voluntários são esses, assim? Que tipo de ações o filiado ele pode participar, né? O filiado e o voluntário, né, na verdade, ele pode participar de ações como sendo um GP de um projeto, que a gente tem vários projetos que rodam dentro do capítulo em si, né? Dentro da diretoria, a gente está estruturando um projeto agora para dados, né? E pode É, falar? Pode contar alguma coisa, segredo? Você sabe que jornalista gosta de furo de reportagem, né? Você falou aqui. A gente Brincadeira. está iniciando ainda a ideia, está amadurecendo Ok. melhor, né? Vamos Mas trazer vamos Isa lá. só para falar desse projeto depois. Me cobre e cobre a Isa também, tá? Isso Mas tá bom, aí. pode continuar, Isa. É, e aí, assim, outras ações, né? Ele participar como um membro dessa equipe de trabalho, né? Então, dentro da diretoria, a gente sempre tem várias atividades. Então, como o capítulo ele é dividido em várias diretorias, como afiliação e voluntariado, a qual eu estou como diretora, como Uhum. marketing, né? E comunicação, eventos, educação. Então, a gente tem várias diretorias. E aí, a gente vai colocando esses voluntários para atuar nessas diretorias. Entendeu? E Uhum. aí tem alguns eventos particulares, como, por exemplo, o seminário, que Uhum. aí cria-se uma equipe separada, Sim, né? E aham. aí os interessados em participar dessa equipe, né, fazem esses trabalhos aí diretamente para o seminário. Mas, assim, tem muito trabalho, tem Não, muita coisa trabalho é para o se que não fazer. falta, Isa. Se você quer trabalhar. Inclusive, eu não sei se eu podia falar, mas o GP do seminário é o apresentador aqui do podcast, Adriano, também. Já tá fazendo movimento aí, já tá. Na oportunidade que ele tem, já tá falando desse seminário, de que esse ano esse seminário vai brilhar. Adriano, ele tá aqui atrás. Eu não sei se eu podia falar, já falei, tá? Não vai poder cortar. Então é isso, gente. Seminário de que esse ano promete sobre a gestão aí do nosso amigo Adriano. Isa, e de fato você falou que o que não falta é trabalho, e de fato a gente está aqui, é totalmente voluntário, Uhum. é, e eu acho que também é esse processo, né? É importante para mim fazer alguma coisa com um certo propósito, sabe? Que vai para além do ganhar também, sabe, Isa? De o ganhar financeiro ali, tipo, é um negócio que você faz por algo maior, sabe? Eu acho que o PMI ele carrega isso na essência também, né? E tem também, a gente sempre reproduz, né? Coisas boas acontecem, né? Com quem se envolve no PMI. E acontece mesmo. E eu acho que você também tem essas boas experiências, né, Isa? Eu vejo, assim, né? Quando eu te acompanho, a gente se encontra. Porque nossos trabalhos, a maioria das vezes, é à distância, a gente se encontra nos eventos. Mas eu Sim, vejo que você está bem conectado e engajado também com o pessoal, né, Isa? com certeza, né? Eu acho que é isso, né? A gente busca como propósito de fato, principalmente porque querendo ou não, a diretoria de filiação ela é a porta de entrada, então a gente lida muito com pessoas, então a Uhum, gente tem que mostrar esse lado bom. O que que o PMI ele devolveu para mim? O que que ele faz por mim, uhum. né? Aonde que de fato ele faz diferença na minha vida, além de eu dedicar as minhas horas de trabalho, Uhum. né? Então isso está alinhado assim com o propósito, porque a gente devolve tudo isso para a É comunidade. isso aí. Então assim, para mim, fez muita diferença e faz muita diferença. E eu acredito que quem busca estar aqui conosco também tem isso, né?
Com no certeza. sangue, além de ter no Sim. sangue projetos, né, a gente quer de fato construir coisas, né, e entregar coisas e se tornar visível, né? Isso é muito bom. Interessante. Eu gosto também, eu sinto que a gente cresce muito, né? Eu acho que as conexões que o PMI ele promove pra gente, eu acho que são muito positivas, assim. Como que você vê, assim, Isa, o futuro, assim, da diretoria? Você falou muito de dados, né? É dados, tecnologia, isso é tendência, não tem jeito, não tem pra onde fugir, né, Isa? Com certeza, não tem para onde fugir, porque a informação ela está ali, ela tem que ser tratada, né? Para a Uhum, gente poder ter uma análise melhor e mais profunda, até mesmo para nos direcionar nos próximos caminhos, né? Ou no caminho ao qual a gente quer seguir. E a uhum, gente visa muito atingir outros públicos, né? Que está aqui dentro do nosso estado é grande, assim, mas a gente consegue atingir esses públicos que está no norte, que está no sul, uhum, né? Que hoje a gente ainda está muito focado aqui na Grande Vitória. uhum, Então a gente tá com essas ideias, né? E visa através dos dados conseguir fazer essa expansão, e estudando da melhor forma possível, né? Porque a gente quer de fato entregar o que esse público busca. uhum. Então, os dados ele vem muito para isso e não tem para onde correr, né? Inovação. Você, a gente conversou muito sobre você vir da tecnologia, né? E aí a gente justamente falou sobre isso. Não tem muito para onde fugir, a inteligência artificial vindo aí para mudar a nossa maneira de gerir, de planejar, de instituir processos. Aí a gente também tem agora a questão dos dados, que não é uma realidade do futuro, já é uma realidade do agora. Então a gente trabalha é, com caminhos que são inevitáveis. Eu vejo que você, pelo menos pelo que você está trazendo da sua diretoria, são questões assim, cara, urgentes, que são para hoje, assim, de fato, que é a realidade que a gente vê no mercado, que a gente vê no dia a Uhum. dia. E aí, normalmente, as pessoas. Isa, eu queria só te fazer uma pergunta, assim, antes de eu te fazer a pergunta da tua diretoria. Sim, Teu sobrenome é Bonella. é. Assim, com todo respeito, eu sou jornalista, eu não podia deixar de te perguntar. Parente do Mário Bonella, apresentador do Bom Dia Espírito Santo? Até onde eu saiba, não. Não é possível. Deve ter aí na origem alguma coisa aí. Não é possível, não. Da origem deve ter alguma coisa do Mas hoje não. sanguinho, hoje não. Inclusive, eu não conheço, tá? Não! Não, Gente, o apresentador do Bom Dia Espírito Santo não, é Mário só Bonella. pela televisão. Pessoalmente, nunca conheci. Tá certo, só pra descontrair, Isa. A pessoa descobriu o PMI, entendeu que ela tá conectada com, né, com o projeto. Como é que funciona esse processo dela? Ela ser filiada? Como é que é esse onboard, né? Essa entrada dela, né? Então, hoje o processo de filiação ele ocorre através do site do PMI Global. A gente tem duas formas de se filiar, que é o individual. O individual ele não tem nenhum critério, né? Então, qualquer Uhum, pessoa, sendo maior de idade, ela pode se filiar, uhum, desde que tenha muito interesse em saber sobre projetos, uhum, né? Às vezes a pessoa se filia porque ela também tem intenção de tirar certificações, porque uhum. a gente ganha descontos, Isso é então bom. vale muito a pena a filiação. A gente tem o outro processo de filiação, que é o estudantil. Aí no estudantil a pessoa ela tem que estar vinculada a uma instituição de ensino, Uhum, tá? De um curso de longa duração, graduação, uhum, pós-graduação, enfim, mestrado, porque uhum. eles vão fazer essa verificação junto com a instituição, tá? Ok. O outro é por aposentadoria, né? Mas aí a pessoa ela precisa de estar aposentada, né? De fato, Nossa, do essa eu não trabalho, sabia. Tem? e ela tem que estar 5 anos com a filiação ativa, Ok. né? Os 5 anos anteriores teriam que estar pagos consecutivamente e ativos, né? Então tem esse daí. Isa, você. A gente até conversou no off, eu acho que é importante a gente trazer essa conversa de como que o teu lado profissional, você é uma pessoa que é da área de gestão de projetos, né? Como é que ela influencia hoje o trabalho que você desenvolve dentro do PMI? O que que você traz de um para o outro, assim? É, primeiramente, eu acredito que essa parte da gestão de pessoas, né, a parte de liderar, de organização do tempo, né, de comunicação eficaz, que eu acho que isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que trabalho voluntário ele é diferente de um trabalho remunerado, que a gente tem que ter essa dedicação do Uhum. nosso tempo e acaba que é o tempo extra que a gente Uhum. tem, né? Então a gente tem que ter esse comprometimento. Então a gente o que me ajuda a desenvolver, o que eu trago do meu trabalho, né, do meu Uhum. trabalho pessoal, principalmente é essa parte de liderar pessoas.
Porque conhecimento técnico a gente aprende, estou aprendendo Sim. algumas ferramentas que eu nunca conheci, isso tem sido muito bom, inclusive, né, o que eu aprendo aqui eu consigo levar para o meu Legal. trabalho Isso é e bom. assim vice-versa. Legal. Mas essa questão de gerenciamento de pessoas tem sido muito eficaz, ambos os lados, né? Tem sido agregador para mim. Isso é muito legal. Eu acho que faz muita diferença também. Eu acho que as pessoas aprendem. Você falou muito na gestão de pessoas, né? Isso daí faz muita diferença. E a gente, no último episódio, falou justamente sobre as soft skills, né? Que são importantes para o gestor de projeto. É justamente isso que a gente desenvolve, né? E tenta promover. E quais são, assim, algumas... para esse ano, né? O que você pensa, assim, qual avaliação que você faz, assim? Eu sei que você está há pouco tempo, você entrou em janeiro, efetivamente, né? A gente está caminhando para o 4º mês do seu trabalho. Qual que é a avaliação, assim, que você faz desses 4 primeiros meses, da diretoria? Eu vejo assim que a gente está passando inicialmente agora por um processo de organização, né? Ok. A gente pegou o do diretor anterior, que já veio fazendo um trabalho excelente, a gente está dando continuidade a alguns trabalhos, né? E melhorando outros e implementando outros, né? A gente inicialmente está nesse processo aí de organização inicial, visando, né, junto com a questão de dados, algumas expectativas de crescimento aí e aprimoramento mesmo. Então, eu vejo assim que para esses primeiros 4 meses aí iniciais, eu acho que a gente já fez bastante entregas, bastante coisas aí. Lógico que devolvidos mais ali internamente, né? Sim. Porque a gente acaba devolvendo muito interno, como a gente faz muita gestão de pessoas ali e está iniciando essa parte de dados, acaba que as nossas entregas elas ficam muito focadas ali internamente. Isso é interessante, né? Porque existe aquele trabalho que ninguém vê, né? E esse trabalho que ninguém vê dá trabalho, né, Isa? Com certeza. Nossa, é um trabalho assim. Imagina, gente, para esse podcast sair, são dias e dias de conversa, é grupo, é reunião, é ajustando, é vendo aqui um entrevistado. Então, esse trabalho que as pessoas não veem é um trabalho assim que tem entrega e que às vezes fica só nos bastidores, né, Isa? Isa, mais ou menos são 2 anos, né? Eu acho que, se eu não me engano, a diretoria, para ficar como diretor. Isso. Você gostaria de sair com qual legado, assim? Tipo assim, daqui a 2 anos, você passando o bastão, né? Se for o caso. Até porque muitas diretorias renovaram até, né? Mas imaginando que Isa deixe, né? Daqui a 2 anos, qual legado tu gostaria de deixar, assim, para a diretoria? Acredito que principalmente o legado de uma boa gestão, né? Visando assim uma estruturação de trabalho, né? Eu acho que quando a gente entrega algo estruturado para outra pessoa que vai receber também, isso se torna mais fácil para ela, tendo esse direcionamento, igual o Jonas veio fazendo comigo e faz comigo até hoje, então isso torna, né, mais fácil o nosso andamento ali naquele percurso. Porque às vezes a pessoa, né, igual eu, nunca tinha sido diretora de nenhuma diretoria ali, então para mim foi tudo muito novo, né? Então eu quero deixar esse legado de uma boa gestão, de uma pessoa que lidera com propósito, que eu acho que é isso, né? De passar ali uma confiança, uma comunicação de todas as pessoas que estão ali comigo, né? Hoje a gente está com 21 mais ou menos voluntários dentro da diretoria, né? Trabalhando com as 2 frentes de trabalho. Mas, então, é muita gente, né? Mas eu quero que todo mundo se sinta assistido, né? Nas suas necessidades de ter uma boa comunicação. E que a gente consiga, em equipe, fazer entregas, né? De verdade. Então, acho que é isso. Nossa, é só isso, tudo isso, né? Não, mas eu tenho certeza que vai ser sucesso demais. Isa, eu queria aproveitar que, já que a gente está caminhando para o final agora da nosso bate-papo, eu queria que você reforçasse, então, um convite, né, para as pessoas que têm interesse em participar, ou que ainda estão em dúvida, ou que estão conhecendo, tendo contato com o PMI a primeira vez. O que você diria para essas pessoas? Vem participar, porque é maravilhoso. Como dizem, né? Coisas boas acontecem com quem se envolve com o PMI. Mas assim, a gente vai deixar aqui os contatos com vocês, né? Depois embaixo do link. Qualquer dúvida, qualquer orientação, a gente marca, né? Também algumas agendas particulares, né? Às vezes a pessoa ela tem alguma agenda que precisa, né? Que quer estar ali conosco, mas a gente sabe das dificuldades de todo mundo, né? Então manda um e-mailzinho lá que a gente vai estar combinando também.
A gente busca ter essa proximidade, então não deixe, né, de conhecer o PMI, saber o quanto que ele pode devolver aí e te trazer coisas boas. A gente vai deixar o link do Linktree, não é isso? Isso. E aí lá a pessoa clica, ela vai ser direcionada para onde? Qual que é a ideia? Então, lá no Linktree, vocês têm a opção do grupo do WhatsApp, que é o grupo da comunidade. Lá nesse grupo da comunidade, a gente posta todas as informações do capítulo, os eventos, faz convites, né? Então, todas as informações a gente tem nesse grupo da comunidade. Também lá no Linktree tem as ações que estão ocorrendo, né? Dentro do capítulo também ele fica postado lá para inscrições, para eventos, enfim. E tem o e-mail, que é o e-mail do pessoas@pmi.org.br. Esse e-mail, o time da diretoria de filiação e voluntariado, ele recebe, responde, e aí, dependendo, né, do que a pessoa está solicitando, a gente marca uma agenda ou, né, faz uma ligação. Enfim, a gente vai estar aí sempre buscando essa proximidade aí com os interessados. Isa, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz. Faz primeira vez que eu apresento, né? A gente intercala, a Adriana e eu. E eu fiquei muito feliz em ter sido você. Assim, nosso contato normalmente ali pelo WhatsApp, ali para pedir para a diretoria da Isa, ela escreve também para nossa newsletter, né? Que a gente tem todo mês. E aí eu vejo lá que o pessoal da diretoria sempre está produzindo conteúdo. Gente, por falta de conhecimento, vocês não vão perecer. Por falta de conhecimento, você não vai ter esse problema. Então, eu agradeço, Isa, pela parceria que a gente tem pela newsletter, começando ali, e agora por ter topado conversar com a gente pro podcast. Desejo sucesso demais! Vai ser sucesso porque já tenho certeza que você vai sair, sim, vai ser ninja, né? Vai mandar muito bem. E conte com a gente, conte com a comunicação aí para fazer esse trabalho estourar ainda mais. Obrigada, gente. Quero agradecer o convite, né, de poder apresentar um pouquinho da diretoria. Dizer, né, que a diretoria ela está presente também nos eventos. Não é porque que a gente está ali em off, mas a gente está sempre presente nos eventos. Pode procurar o standzinho do PMI, que sempre vai ter os 2 voluntários lá. É verdade, fica mesmo lá, né? Gente, agora que eu vi, que ano passado eu lembro que o Jonas ficava ali recebendo. É verdade. Então, se chegar lá e procurar a filiação, vocês vão estar lá apoiando. Vamos estar lá, com certeza. Fazendo aí todo esse trabalho, dando apoio no evento, mas principalmente, né, recepcionando e orientando em tudo que vocês precisarem. É isso aí, gente. Esse foi nosso episódio do PMI para falar sobre a diretoria de filiação e voluntariado. A gente está muito feliz pela sua companhia, feliz por estar aqui com a gente. E a gente te convida a continuar acompanhando o PMI Espírito Santo pelas redes sociais. Por lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo de gerenciamento de projetos, né? Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchauzinho.